Olá pessoal, aqui quem está falando é Bruno, do canal Bruno Ferreira. E eu estou aqui mais uma vez para abordar um tema específico, né? Falar uma opinião que eu tenho sobre um determinado tema. E o tema de hoje é a questão da depressão. É um tema bem delicado de se falar. Eu não vou dar aqui opinião como médico, todo mundo sabe, né, que para uma doença desse porte teria que ter um médico para falar, porque é uma doença bem delicada, bem perigosa, que atinge muito a população, né? Mas eu vou dar a minha opinião sobre a depressão como leigo mesmo, tipo, como uma pessoa que de certa forma está inserido nela, né? Eu não me considero um cara que tem depressão, mas eu me considero um cara que tem crise de ansiedade, né? E se isso não for trabalhado, se eu não procurar ajuda, isso pode ocasionar uma depressão futuramente, né? Claro que é uma coisa que eu não quero, mas é uma coisa que ninguém controla, né? Vai depender do seu psicológico, enfim. E vamos lá, né? Teve um caso bem recentemente aqui na minha rua de uma pessoa que se suicidou e infelizmente a gente sabe que na maioria dos casos de quem tem depressão a pessoa acaba tomando essa atitude extrema, né? De tirar a própria vida. Acha que é a melhor saída para aquele problema, acha que não tem mais solução o que ela está passando. E a gente sabe que não é bem assim, porque tudo na vida tem um jeito, tudo na vida tem uma solução. Por mais pior que seu problema seja, a gente sabe que vai existir uma solução mesmo para aquilo, né? Vai existir uma saída, é isso que eu queria dizer, vai existir uma saída para aquele problema. E não adianta a gente se desesperar e achar que tirar a própria vida é a solução, que não é. Eu sei que é muito complicado, porque, como eu falei no início do vídeo, pessoas que estão com depressão elas já estão no estado. Aliás, pessoas que cometem suicídio, né, elas já chegaram no estado de limite mesmo. Tipo, afinal de contas, se você for parar para pensar, uma pessoa que comete suicídio, ela não é, de certa forma, fraca. Ela é forte. É uma coisa bem delicada de se falar, mas a gente sabe que é, porque você tem que estar desgastado ao ponto de ter coragem de tirar a sua própria vida, né? Infelizmente é uma coisa que acontece muito, com muita gente no mundo. E, enfim, não é que não tem o que a gente fazer. A questão é que a gente não está qualificado para lidar com uma pessoa com depressão. Pelo menos essa é a minha opinião sobre. Eu já me peguei em situações, por exemplo, que eu fiquei com medo de ajudar uma pessoa que veio me falar que estava com depressão. Eu fiquei com medo de ajudar e piorar o quadro dela. Justamente por eu não ser psicólogo, por eu não ter nenhuma formação e tal nessa área. Eu pensava assim, se eu for falar qualquer coisa aqui, vai que isso se torna um gatilho, né? E eu vou carregar aquela culpa de ser responsável pela morte de alguém que eu tentei ajudar, que não foi minha intenção de causar o mal a essa pessoa, né? E só que de certa forma isso às vezes piora, né? Porque você se omitir a ajudar uma pessoa que está no estado desses também pode ser um gatilho para a pessoa cometer tal ato, né? Ela se sente só, aí ela vai pedir ajuda a um amigo, enfim, alguma pessoa que ela tem próxima, né? Ela tem intimidade, e a pessoa acaba negando ajuda por medo de falar uma coisa, não sei, se é algum gatilho, como eu falei, se é algum gatilho para uma coisa pior. Então a gente fica meio que naquele dilema, né? Eu ajudo, eu não ajudo. A gente sempre tem que mandar buscar um profissional, né? Afinal de contas, é o profissional que vai saber lidar com essa situação. Só que a gente fica naquele dilema, né? Sem saber se é para ajudar, se não é para ajudar. Eu particularmente, assim, eu tento interpretar cada caso como cada caso, né? Tipo, eu nunca passei por muitas situações assim, graças a Deus, tipo, de ter amigos que estejam nessa situação. Mas as poucas vezes que eu passei de pessoas que estavam com esse pensamento, mesmo que não sejam pessoas que têm depressão, mas que estavam com esse pensamento suicida, porque por mais que seja aquele pensamento de momento que a gente acha que a pessoa está falando para chamar a atenção, a gente não pode brincar com isso. Então eu já passei por poucas situações assim, onde pessoas estavam me falando isso, e eu tive que fazer o papel, né,
de incentivar a pessoa o contrário, né? De fazer com que a pessoa enxergue que a vida dela é tão valiosa que ela não pode, tipo, desperdiçar, assim, né? Se entregar dessa forma. Então, eu sempre tentei analisar cada caso como um caso. Teve situações que eu pensei assim, não, eu não vou falar muita coisa para não piorar, mas já teve outras situações que eu meti a cara e fui falar com a pessoa, fui dar um conselho para ajudar. Não sei se surtiu efeito, eu acho que sim, afinal de contas a pessoa ainda hoje está comigo, né, tá perto e tal. E então, se ela não tomou uma atitude pior, é porque, de certa forma, mesmo que eu não tenha mudado totalmente o pensamento dela, mas se eu tiver plantado aquela sementinha de algo bom, assim, que faça ela despertar, isso para mim já vale muito, né? E eu acho que já ajuda muito também a pessoa. Enfim, como eu falei no outro vídeo, em relação à religião, só para fazer um link com esse vídeo, que eu estou falando sobre depressão, é a questão de pessoas que se apegam à religião e usam isso como uma base, né? Como uma proteção para não cometer tal ato, né? Não cair numa tentação de fazer uma besteira. Eu sei que a depressão não envolve só suicídio, só isso não, tipo, tem muito mais coisa envolvida, mas é como eu falei, eu estou dando minha opinião aqui, falando sobre um tema muito delicado, mas como leigo, como uma pessoa normal que, enfim, todo mundo tem sua visão sobre determinado assunto e pelo menos eu só decidi expor a opinião, né? Então, como eu estava dizendo, tipo, muitas pessoas usam a religião como uma base para não cometer tal ato, né? Não se deixar cair nessa tentação, não se deixar levar por uma coisa tão extrema. Eu, particularmente, não uso a religião, mas eu uso pessoas que estão próximas a mim. A questão da empatia mesmo, tipo, eu nunca vou querer dar essa dor à minha mãe, por exemplo. Então, por mais fraco que eu esteja, eu sempre penso nela. Tipo, eu fico pensando, imagina se minha mãe perde um filho desse jeito, a dor que ela vai sentir e tal, tipo. Então, isso eu uso como uma proteção, como um escudo, para que toda vez que eu esteja fraco e pensando em fazer tal coisa, eu não faça, né? Eu tento usar a empatia como uma arma para lutar contra isso. E cada pessoa tem a sua arma, o seu escudo, né? O que a gente tem que fazer é canalizar mesmo, tipo, toda aquela frustração que a gente está tendo, o motivo que está fazendo a gente ficar num estado desse tipo, né? Numa tristeza profunda, enfim, até num caso pior de depressão mesmo, a gente tem que procurar canalizar aquilo em algo que vai fazer a gente mudar e passar a ter vontade de viver por causa daquilo, né? Tipo, procurar uma coisa para ter esperança. Aí vai ficar a critério da pessoa. Não é eu que vou julgar e dizer. Eu acho que nem um psicólogo, não sei se eu estou falando certo ou errado, mas acho que nem um psicólogo vai direcionar assim, tipo, você tem que fazer tal coisa para evitar, né? Tem a questão dos remédios e tal, mas isso aí é mais para aqueles quadros clínicos mesmo, assim, de uma pessoa que está no estado deplorável, né, da depressão. Enfim, como eu estava dizendo, cada pessoa tem é que eu esqueci, eu perdi a palavra mesmo que eu queria falar, mas é como se fosse eu vou usar uma motivação, né, que eu acho que vai cair bem no que eu quero dizer, mas é uma motivação para continuar vivo, né? Enfim, pode ser um sonho, pode ser uma pessoa próxima que você não quer que a pessoa sofra. Não importa, o problema, a questão é que não importa o que seja, por mais bobo que seja aquilo que você usa como escudo, né? Você tem que usar, você tem que se proteger de todas as formas para não se deixar levar para uma situação tão extrema desse tipo, né? Então, sempre que você precisar de ajuda, você tem que procurar ajuda de pessoas próximas. Se você não achar ajuda de pessoas próximas, você procura de pessoas distantes, enfim, vai na internet, tem um número do CVV, né, que é o Controle de Valorização à Vida. Eu não lembro muito bem qual é o número, mas eu vou dar um jeito de colocar na ediçãozinha o número. E lá tem pessoas capacitadas para falar com você, para lhe dar essa ajuda psicológica, né? Tipo,
Mas a gente não deve deixar de procurar ajuda de pessoas que a gente tem próximos, assim, tipo, pessoas que a gente ama, né? Porque essas, por mais que às vezes a gente vá atrás da ajuda e a pessoa se negue a ajudar, a pessoa acha que é brincadeira, mas eu sei que essas pessoas elas vão ajudar sim, numa situação que elas percebam que a gente está mal de verdade, né? Afinal de contas, se essas pessoas não ajudarem, então eu acho que a gente está tendo o tipo de pessoa errada próximo da gente, né? Mas isso não vem ao caso, isso é até assunto para um próximo vídeo. Então, o conselho que eu tenho para dar é que realmente é bem clichê, tipo, isso é uma coisa que todo mundo sabe, que todo mundo fala quando vai tratar desse tema, mas procure conversar com pessoas que estão perto sempre. Nunca esconda o problema que você tem, por mais grave que seja, por mais que esse problema lhe deixe triste. Nunca esconda esse problema de ninguém que está próximo de você. Sempre esteja mantendo a pessoa a par, né? Pedindo conselhos, pedindo ajuda. Vá ao psicólogo também, procure ajuda profissional. Não só para quem está em situações assim, mas qualquer pessoa tem que procurar um psicólogo, sim, porque é essencial. Psicólogo não é coisa de louco. Terapia, enfim, ajuda muito a gente a manter o autocontrole mesmo nessa questão. E o recado que eu tenho para dar e o intuito desse vídeo é mais esse mesmo. É falar que, por mais que seja uma coisa bem complicada, não é uma coisa que é sem saída. A gente sabe que não é. Várias pessoas já venceram a depressão, já conseguiram se tornar pessoas melhores e ter autocontrole. Eu, particularmente, ainda estou na busca de vencer minhas crises de ansiedade, que eu tenho muitas, por motivos que muitos acham besta, mas aí só vai saber quem passa, né? Como é que está o seu psicológico. Mas, enfim, nunca se deixar fraquejar, se apegar ao máximo de coisas que você possa, seja coisas espirituais, seja, enfim, pessoas, objetos, animais, enfim, qualquer coisa que você possa depositar toda aquela sua emoção, aquela parte boa do seu emocional, você coloque e se apegue, porque isso vai ajudar muito a você se motivar, tá cada dia, todo dia levantando e vencendo essa luta que é viver, né? Essa luta que é viver, que é uma luta bem complicada. Mas, enfim, eu acho que não tem mais o que falar sobre esse assunto. Como leigo, é mais uma questão de conscientização, né? Se esse vídeo chegar a muitas pessoas, eu espero que eu tenha ajudado de certa forma. Se eu tiver falado alguma coisa errada, podem me corrigir nos comentários. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E no próximo vídeo eu vou procurar falar sobre outro tema bem polêmico, mas sempre dando a minha opinião com a mente mais aberta possível. E valeu, um abraço, beijo e até o próximo.